É, quer falar, Pati? Eu só ia perguntar se você ia gravar, mas já estou vendo que sim. Então, vamos falar do diabo. Na verdade, assim, o nosso tema é Cristo, né? Sempre. Mas a gente conversou sobre como seria importante tratar dessa personagem, né? Que aparece aqui e ali na Bíblia, atrapalhando um pouco a narrativa, que é o tal do diabo. Então, Cristo é tudo, é o lema que a gente vem reforçando, mas e o diabo, né? Onde que ele entra nessa história, se Cristo é tudo? Um tempo atrás, um dos nossos encontros, eu provoquei essa conversa, bem por cima, assim, se Cristo é tudo, o que não é Cristo? O que seria um não Cristo? Mas isso é uma abordagem bem filosófica, vamos mais para outra área. Uma definição que eu gosto muito do Agostinho, que eu estou assim colocando de forma bem simples, é que o mal sempre se apresenta como paródia do bem. A gente vai voltar para esse ponto ao longo da conversa, mas é um dos conceitos que vai nos nortear. O mal sempre se apresenta como paródia do bem. Então, ele se parece com o bem, mas ele só confunde e zomba do bem, ao se parecer. E quero trazer assim um conceito sobre Deus como aquele que traz a existência, as coisas. Paulo escreve o seguinte, que Abraão é pai de todos nós. Como está escrito, aqui é uma fala de Deus para Abraão, eu o constituí por pai de muitas nações. Então, diante daquele em quem Abraão creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então, queria trabalhar hoje essa ideia desse Deus que chama à existência as coisas que não existem. E aí, vamos tentar pensar se o mal se apresenta como paródia do bem, como é que o diabo, ou esse mal, faria uma paródia de trazer à existência as coisas que não existem. Como é que o diabo faria uma paródia de trazer à existência as coisas que não existem, tá? E aí segue dizendo assim, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Então, todo que crê é filho de Abraão. Todo que crê é da escola de Abraão. É descendente no sentido de que está seguindo o caminho de Abraão, que contra a esperança esperou e creu nesse Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. É o Deus que fala, haja luz. E a luz passa a existir porque ele disse. Então, é uma experiência de Deus de, a partir da fala, da linguagem, da narrativa, da palavra, do verbo, construir um universo. Esse Deus que traz as coisas à existência, ele constrói o universo a partir da palavra. Ele diz e as coisas vêm a existir. Agora, como é que o mal pode se apresentar como paródia disso? Como é que o mal pode falar tentando trazer algo à existência, como uma paródia do bem? Então, é um pouco disso que o diabo vai fazer. Para a gente ficar na mesma página, a gente precisa falar de nomenclatura. Do que a gente está falando quando diz cada um desses nomes, né? São nomes comuns que a gente usa, que a gente ouve, e que a gente precisa entender o que quer dizer. Primeiro é Satanás, é um
é um substantivo comum do hebraico, e quando eu estou falando substantivo comum, eu estou dizendo que não é nome próprio. Então, Satanás não é nome próprio de ninguém. É um substantivo comum como cachorro, porta, advogado, calabresa. Não, calabresa acho que é substantivo próprio. Mas Satanás é um substantivo comum que quer dizer adversário, inimigo, acusador, simplesmente isso. E nós usamos na Bíblia de forma transliterada, ou seja, a gente não traduz, deixa ali a forma aportuguesada do hebraico, que é uma pena, né? Porque dá a entender que é o nome de um bicho, mas não é o nome de um bicho, é um substantivo comum. Outra palavra importante que a gente usa, diabo. Eu acho que eu já falei para vocês que diabo é aquele que divide. É a composição do prefixo dia, que a gente usa em muitas palavras, diálise, diagrama, diapasão, o que mais? Um monte de palavra. A gente usa o dia para mostrar que tem dois, que divide, que separa. Então, o diabo é aquele que separa, que divide, que bota um contra o outro, e que nesse processo acusa, difama, dilacera, separa um grupo. Também nós usamos ele de forma transliterada, a gente não traduziu e deixou lá, dando a entender que é o nome do bicho, não é. É um substantivo comum. Outro que é comum a gente ouvir, Lúcifer. Lúcifer vem do latim, quer dizer luminoso, brilhante, só aparece uma vez na Bíblia, em Isaías, que a gente pode olhar aqui o texto, e é uma tradução latina do hebraico Helel, que quer dizer brilhante. Então, também Lúcifer não é um nome próprio, é um adjetivo, brilhante. Aliás, isso aqui eu não sei se é substantivo ou adjetivo, tá? Eu que botei substantivo, eu devo ter errado. Mas Lúcifer, então, é brilhante. Não é uma pessoa, não é o nome do bicho. Outra palavra, a gente não vai entrar no tema do inferno hoje, mas é importante sinalizar. Inferno é uma palavra que vem do latim também, que quer dizer inferior, abaixo. Usado para traduzir três palavras, basicamente. Uma grega e duas hebraicas. A primeira é Sheol, essa é a usada no Antigo Testamento, e quer dizer simplesmente mundo dos mortos, mundo abaixo. Às vezes o salmista fala assim, Senhor, não deixe que minha alma fique no mundo dos mortos, no Sheol. Porque no Sheol eu não consigo te louvar. Então é um termo comum também, querendo dizer o lugar para onde a gente vai quando morre. Simples. Outra que é usada agora no Novo Testamento são essas duas. A primeira é Hades, e assim, quem assistiu Hércules, ou quem conhece alguma coisa de mitologia grega, sabe que Hades é até uma divindade da mitologia grega, tem o mundo do Hades ali, o mundo dos mortos também, mas Hades tem o prefixo a, de negativa, e o verbo ver. Então, é o não visto, o desconhecido, o invisível, o mundo que eu não vejo, que eu não conheço, e que também é associado ao pós-morte. Então, é só o que eu não sei, o que eu desconheço, o Hades. E também a gente vê na Bíblia o inferno traduzindo a palavra Guiena.
as traduções mais antigas nem traduziam como inferno, deixavam o Guiena mesmo. O Guiena vem do hebraico Vale de Inom, é um lugar que existe ali ao sul de Jerusalém. O Vale de Inom, nos tempos antigos, antes de Cristo, foi o lugar onde a rebelião de Israel, a rebelião do povo de Deus, se demonstrou mais perversa, porque era o local de adoração a Moloque. Eles começaram a adorar uma divindade da região, chamada Moloque, que exigia o sacrifício de crianças. Então, o culto desse deus Moloque era realizado no Vale de Inom. E era terrível, era asqueroso, né? Sacrificava-se crianças. E Deus prometeu que ele ia transformar aquele lugar num lugar de vergonha, de lixo, de nada. Então, por conta de Josias, o rei Josias, ele transformou aquilo num lixão, e que até a época de Jesus era usada como um lixão. O lixão, naquele momento, é um lugar de queimar lixo, de tacar fogo no lixo para ele desaparecer. Eles não acumulavam como nós, eles tacavam fogo. É um lugar ermo, né? Um lugar de horror, de sujeira. Então, essas expressões são comumente traduzidas como inferno. Então, até aqui, gente, a gente não tem nenhuma configuração de um bicho. Todos esses nomes aqui aparecem para a gente como descrições de uma força que se opõe, de um opositor, de um adversário. Tá? Agora, elas são muito presentes na Bíblia, desde o início até o fim. O livro mais antigo da Bíblia é o livro de Jó. Ele não é o primeiro na ordem, mas ele é o mais antigo. E ele começa falando que Jó era um cara muito sensacional, muito justo, muito honesto, muito inspirado. E certo dia, aí a Bíblia diz o seguinte: num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, veio também Satanás entre eles. A gente deveria ler aqui: veio também o acusador entre eles. Então o Senhor perguntou ao acusador: de onde você vem? O acusador respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse ao acusador: você reparou no meu servo Jó? Não há ninguém como ele na terra. Ele é um homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal. Então o acusador, perdão por isso aqui, respondeu ao Senhor: será que é sem motivo que Jó teme a Deus? Não é verdade que tu mesmo puseste uma cerca ao redor dele, da sua casa e de tudo que ele tem? Abençoaste a obra de suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estende a tua mão e toque em tudo que ele tem para ver se ele não blasfema contra ti na tua face. Então o Senhor disse ao acusador: você pode fazer o que quiser com tudo que ele tem, só não estenda a mão contra ele. Então o acusador saiu da presença do Senhor. Então aqui no primeiro livro da Bíblia, primeiro mais antigo, a gente já tem essa cena montada de uma conversa entre Deus e o acusador sobre esse homem chamado Jó. E a gente vê o acusador vindo prestar conta para Deus, vindo prestar relatório do que ele está fazendo. A hora que Deus sinaliza: escuta, você viu meu servo Jó, que sensacional? O acusador fala: não, ele não é sensacional, você que mima muito ele, você que está protegendo ele da dor. Tira tudo dele para você ver como ele não xinga você na sua cara, como ele não cospe na tua cara. E Deus falou: tudo bem, só não tira a vida dele, mas o resto pode fazer o que tem. Então, o primeiro livro da Bíblia demonstra essa
liberdade, esse convívio, né, por assim dizer, do acusador com Deus. Até aqui, tudo bem, assim, a gente não consegue montar direito uma imagem de quem é esse acusador. Ele é simplesmente um dos anjos, diferente dos filhos de Deus, né? Ele não é um dos filhos de Deus, porque ele veio também entre eles, mas ele frequenta a corte de Deus, frequenta a sala de estar ali onde os anjos vêm prestar conta a Deus. Então, até aqui, ele é um acusador. Aqui, antes da gente entrar aqui, vamos ver alguns textos importantes. Um que ajuda a montar a imagem de um diabo é Isaías 14, que está falando sobre a queda da Babilônia e o rei da Babilônia, que provavelmente era Nabucodonosor, que foi um rei poderosíssimo na sua época, um rei muito importante, e que em dado momento se achou a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, e por causa disso ele entrou em ruína moral, ele se tornou quase um bicho. A Bíblia descreve que ele foi pastar com os bois, porque ele se transfigurou em um bicho. Então, aqui descreve sobre essa ruína. E aqui fala assim, veja, fala sobre essa soberba dele, a sua soberba foi jogada no abismo, junto com o som das suas harpas, a sua cama é de larvas e os vermes são a sua coberta. Então, essa ruína de um rei todo-poderoso, assim, o maior imperador da sua época, que se tornou bicho, que virou um monstro. E aí o texto diz, veja como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filho da alva. Isso é que é traduzido como Lúcifer. Veja como você foi lançado por terra, você que debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Mas você descerá ao mundo dos mortos. Deixa eu ver se tem... Não. Que seria o Sheol? Você descerá ao Sheol, no mais profundo abismo. Os que virem você olharão atentamente e perguntarão, é este o homem que fazia a terra tremer e que abalava os reinos? Enfim, esse é um texto usado para descrever o que seria esse bicho chamado Lúcifer. Mas é um texto que está falando sobre Nabucodonosor. A gente tem também... Mateus 4, a tentação de Jesus, é um outro texto importantíssimo em que a gente vê essa expressão aqui, diabo. Isso acontece logo após Jesus ser batizado. Jesus é batizado, vem uma voz do céu que diz, esse é meu filho amado, que me dá muita alegria, ou esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. E logo em seguida, ou a seguir, o texto diz, Jesus é levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então, é um programa pedagógico promovido pelo Espírito no deserto, com o objetivo de trazer à luz, trazer à tona. Essa palavra tentado quer dizer trazer para a prova, né? Assim, provar, mostrar, com a assistência aqui do acusador.
O acusador não é o pedagogo, o acusador é aquele que vai aplicar o teste. Se fosse uma prova de vestibular, seria o cara que aplica a prova. Não é o pedagogo, não é o mestre. O diabo não ensina nada, mas ele é aquele que aplica a prova. Se a pessoa sabe, a prova vai mostrar que sabe. Se a pessoa não sabe, a prova vai mostrar que a pessoa não estava preparada. Então, o pedagogo responsável pela jornada é o Espírito. Então, o Espírito leva Jesus ao deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador, aquele que aplica a prova, aproximando-se de Jesus, disse: se você é o Filho de Deus, aqui a gente já vê o fundamento assim do que ele quer testar. Ele quer testar se você é o Filho de Deus, se dentro de você essa identidade está consolidada. Mande que estas pedras se transformem em pães. Aqui a gente começa a ver um pouquinho do que aparece também em Gênesis capítulo 3. Deixa eu colocar aqui Gênesis 3, enquanto a gente... O que eu queria mostrar para vocês, essa coisa da paródia do bem, é como essa dinâmica do diabo testa a narrativa. Desde o início, a ideia é que esse diabo ele oferece uma disputa de narrativa. Ele está questionando a narrativa de Deus. Vamos fazer o parênteses no deserto para voltar aqui para o jardim, né? O mito inicial de criação e queda. Então, Gênesis 3 descreve uma serpente mais astuta que todos os animais selvagens, que o Senhor Deus tinha feito. Quem é que fez a serpente? O Senhor Deus. Dizendo, é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Ele começa a questionar a narrativa de Deus. A mulher responde, não. A mulher responde de forma meio confusa, e a serpente desafia frontalmente a narrativa, fala, não, é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, a promessa aqui é que eles serão como Deus. Por isso que o texto de Isaías parece tanto com essa ideia de um Satanás, quando está falando, na verdade, do Nabucodonosor, porque a ideia é serei semelhante ao Altíssimo. Mas qualquer um de nós se sataniza quando deseja caminhar nessa direção. Um outro exemplo clássico, importantíssimo, é quando Pedro está tentando convencer Jesus a não ir para a cruz. Eu não separei o texto aqui, mas Pedro está falando com Jesus, Jesus está falando, eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ser crucificado, entregue lá na mão dos caras, nananã. E Pedro fala, de forma alguma eu vou deixar isso acontecer. Não, Jesus, isso não vai acontecer com você. Aí Jesus vira para Pedro e fala assim, afasta-te de mim, Satanás. Ou, afasta-te de mim, adversário, meu adversário. Você está se satanizando. Então, Pedro, quando quis se interpor entre Jesus e a cruz, se satanizou. Então, é esse aspecto que eu quero demonstrar para vocês hoje, e que aparece ali em Nabucodonosor, naquele texto de Isaías, que é a minha capacidade de me satanizar.
que é o potencial que eu tenho, Guilherme, que eu tenho para me tornar Lúcifer, para me satanizar. Eu e qualquer um de nós, tá? Então, é, é fato que existe um ser espiritual que frequenta a sala de Deus ali e que atende pelo nome de acusador ou adversário, ou promotor, aquele que acusa, mas, para além dele, todos nós temos essa disposição e potencial para nos satanizarmos. Esse é o perigo, ou essa é aí que mora a grande questão. Justamente o que um texto que eu acho que até comentei com vocês, o grande lance do diabo é que ele parece muito comigo. E o desafio, olhando a história da arte, por exemplo, a gente vê ilustrações horrorosas do diabo, né? Mas a gente poderia dizer que cada cultura pinta o diabo que lhe convém. Cada cultura constrói o seu imaginário de diabo de acordo com o que não gosta. Inclusive, a gente vê alguns desenhos antissemitas em que o diabo tinha cara de judeu. Porque naquele momento odiava-se os judeus eram os inimigos, então pintava-se o diabo como aquele que eu não gosto, então ele deve parecer com o judeu. Isso é próprio do diabo, na verdade. Isso é próprio do diabo porque ele justamente quer dividir, separar. Deus criou uma unidade humana chamada Adão, que era composto de um homem e de uma mulher, era um casal chamado Adão. E a partir desse divórcio, dessa ruptura, o homem dá um nome para a mulher, Eva, e um estranha o outro, e a humanidade começa a se desintegrar. O diabo entrou na humanidade, essa divisão, esse abismo entrou na humanidade. Deixa eu voltar aqui para o nosso texto de Mateus 4. Então, a gente está vendo aqui... Eu estou tão atrapalhado hoje com essas janelinhas. Isso aqui dá para passar para baixo? Pronto. Agora eu tô mais seguro. Aqui, Gênesis 3 foi essa contranarrativa frontal da serpente. Então, a gente vai ver diabo como esse não ser, essa contracorrente, essa negatividade do ser, que quer contar a história a partir da sua perspectiva. Ou, na minha apresentaçãozinha aqui, essa paródia do bem, que quer ser como esse Deus que traz as coisas à existência. Se Deus fala e as coisas existem, as coisas vêm a existir, eu também quero falar e as coisas passarem a existir. Ou, em outras palavras, a negação da realidade. É assim, não. Essa planta, esse fruto não vai trazer a morte, vocês é que vão ser superpoderosos depois que comer dele. É uma tentativa de trazer à existência o que não existe pela palavra para ser como Deus. Se Deus faz isso, eu também quero. A gente vê muito isso no plano individual, com aqueles que querem, como é que é? O Segredo, lembra quando era um sucesso o livro, The Secret? Você precisa dizer o que você quer, pensar o que você quer e vai acontecer. Então, essa tentativa de ser como Deus, de que se eu pensar, se eu falar, se eu profetizar, o mundo vai vir a existir de acordo com o que eu estou falando. E Satanás faz isso. E, assim, o diabo, ele é um construtor de mundos, só que de mundos que não existem. E subsistem dentro do mundo criado por Deus de forma parasitária, de forma usurpadora.
Então, e a gente vai ver isso aqui já mostro para vocês. Então, olha aqui, voltando para Jesus no deserto, a tentação. Se você é o Filho de Deus, Jesus, mande que essas pedras se transformem em pão. Porque eu acho que Deus não gosta de você, não. Olha como ele te deixou sem nada. Jesus é o Jó que deu certo, gente. Porque Jó, no final, ele balança, né? No final, ele põe Deus contra a parede e fala, escuta aqui, Deus, por que você está me fazendo isso? É que Jó é um livro enorme, né? Mas se você tiver oportunidade, leia. Mas Jesus é esse Jó que deu certo. Privado de tudo aqui, o diabo fala, acho que você não é filho, não. Se você for filho, transforma essas pedras em pão, porque além de tudo, você vai resolver o problema do mundo. Todo mundo vai gostar de você. Você não quer que todo mundo goste de você? Então começa a tentar puxar Jesus para o lado dele, de querer ser Deus. Você vai ser sensacional se você fizer isso. E Jesus fala, não, porque está escrito que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabe exatamente qual que é o fundamento da existência do universo. O universo está sustentado, não é sobre matéria, é sobre vontade. O universo está sustentado pela vontade de um Deus que falou. E a energia dessa fala de Deus estruturou o universo. Então, não é o pão que enche a barriga e que sustenta, mas é a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, eu não vou entrar na sua narrativa, Satanás, diabo, acusador. Então, o acusador levou Jesus à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. O pináculo era o teto do templo, a parte alta, onde ele podia enxergar tudo. E ao mesmo tempo, de onde todo mundo poderia enxergá-lo. E ele repete, se você é filho de Deus, jogue-se para baixo, porque está escrito. O diabo também sabe citar as escrituras, né? Se Jesus falou aqui, está escrito, eu conheço a Bíblia, o diabo fala, eu também conheço. Então está escrito que aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito e eles o sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Ou seja, Jesus, pulando daqui, vai ser um show, um espetáculo. Os anjos vão vir correndo te socorrer, porque está escrito, Deus falou isso, já que você gosta da palavra de Deus, a palavra diz isso. E, você vai fazer um espetáculo, todo mundo vai te conhecer, e você vai chegar na sua vocação. Você não foi chamado para ser rei aqui. O diabo sabia que Jesus tinha uma vocação de rei. Então, você quer ser rei? Realiza essa proeza que todo mundo vai te seguir, porque vai ser um acontecimento fenomenal. Então, o diabo tentando ser construtor de mundos, construtor de narrativas. Aí Jesus responde, não, mas também está escrito, existe uma outra orientação mais precisa do que essa que você está tentando me engalbelar aí, que é não põe à prova o Senhor, seu Deus. Eu posso ser posto à prova, Deus não pode ser posto à prova. Então, não vou fazer isso. Aí o diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, o que eles tinham de mais incrível. E disse, tudo isso lhe darei se prostrado me adorar. No paralelo, né, tem um outro evangelho que fala disso, que eu não sei agora se é Lucas ou Marcos, mas que o diabo fala assim, tudo isso me foi dado. A gente não conhece essa autorização que o diabo tem, de que o mundo inteiro foi dado a ele. Mas ele diz que tem. Ele diz que o mundo todo foi dado a ele. A gente vai ler um outro texto parecido que pode sugerir que ele tem autoridade, sim, sobre este mundo. Mas a proposta dele é assim, eu te dou.
você quer ser rei do mundo? Eu deixo. É só você se curvar diante de mim. Então, é essa vontade de ser Deus e a tentativa de trazer Jesus para o lado dele. Porque todo mundo sabia que Jesus sofreria em Jerusalém, que Jesus, para experimentar, para atravessar a morte, ele sofreria muito. Então, o que o diabo está falando é assim, não precisa da cruz, não precisa de sofrimento, não precisa de coroa de espinhos, não precisa de nada disso. Basta você se ajoelhar diante de mim, que eu te dou tudo. Para com essa bobagem. E aí Jesus lhe ordenou, vá embora, Satanás, porque está escrito, adore o Senhor, seu Deus, e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Então, essa tentativa do diabo de usurpar a autoridade que ele não tem. Tudo isso me foi dado, e tudo isso eu te darei se você me adorar. Ele é um usurpador, ele é parasitário, constrói mundos fantasiosos de ilusão, distantes da realidade, a partir da narrativa. Por isso ele é chamado, ao longo do Novo Testamento, especialmente, do pai da mentira. Jesus chama ele do pai da mentira, porque ele só consegue fazer o que ele faz mentindo, saindo da realidade, distorcendo a verdade. Então, ele é construtor de mundos. Então, voltando aqui para a nossa apresentação, Deus é esse que traz as coisas à existência, o diabo tenta parodiar isso e tenta trazer os seus universos à existência de forma parasitária, de forma usurpadora, num mundo que não é dele, que ele não controla, mas tem uma conversa aqui de Jesus de que o diabo é o príncipe desse mundo. E é muito interessante essa fala. Eu peguei na tradução mais antiga, porque ela traz uma expressão estranha, mas é mais precisa para o que a gente está conversando aqui. Jesus está conversando com os discípulos e ele diz assim, ouvistes que eu vos disse, vou e volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ieis de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo para que o mundo saiba que eu amo o Pai, que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos daqui. Então, essas duas expressões que eu queria trazer para vocês. Primeiro, que Jesus descreve o diabo como o príncipe do mundo. O príncipe quer dizer o primeiro, o maioral. Então, talvez tenha algum fundamento o que o diabo fala sobre a sua autoridade relativa sobre este mundo. Ele tem alguma autoridade que lhe foi outorgada, que lhe foi concedida. Mas o que é sensacional é Jesus falar, e ele nada tem em mim. Ou seja, nada em mim tem lugar para ele se agarrar. A autoridade dele não alcança nada no meu ser. Ou seja, não há diabo em Cristo. Em Cristo, o diabo não tem onde pegar. Não tem fratura em Cristo. Não tem ruptura em Cristo. Não tem divisão. Dentro dele não há luta entre vontades. Ele se submete ao Pai perfeitamente. Bom, então não há diabo em Cristo. Agora, nós temos falado que Cristo é tudo e está em todos. Como é que há diabo se Cristo é tudo e está em todos, né? Porque
vivemos ainda aquela face do Cristo marcada pela violência, pela rebelião, pela sujeira do pecado. Vivemos um Guiena aqui onde estamos. E o que nós temos aqui em 1 Coríntios 15, que é muito interessante, é que assim, Cristo só se torna quem ele é hoje, sentado à direita do Pai, com o seu corpo ressurreto, depois de atravessar a morte. Este mundo que nós vivemos também vai precisar atravessar a morte, não só nós, como o mundo todo. Então, Paulo descreve aqui uma coisa interessante, que ele fala o seguinte, ele fala sobre essa ressurreição dos mortos. Assim é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, nós estamos nesse estágio de corrupção, estamos num mundo fraturado, usurpado por esse acusador, e vamos passar para um mundo onde não há corrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão é espírito vivificante. Ele é mais do que um ser vivente. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais. E aí, o versículo que eu quero trazer para vocês, já passou, é o 28. Deixa eu voltar um pouquinho, perdão. Aqui. Então, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem, ou seja, o primeiro, o que abre alas, o que abre o caminho daqueles que estão dormindo. Então, Paulo descreve esse mundo dos mortos como aqueles que estão dormindo. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Aqui se recupera essa ideia de que a humanidade toda é uma só. Se um de nós caminhou em direção à morte, todos nós entramos na morte por causa dele, um de nós também caminhou em direção à ressurreição, e todos nós entramos na ressurreição por causa dele. Então, porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda, ou seja, nós vamos atrás dele. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído toda a autoridade e todo o poder, que é contrário, né, que não se submete a Deus, porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou. Quando, porém, aí eu chego, quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Então, o alvo do trabalho de Jesus é trazer todas as coisas para ele, reunir todas as coisas nele e entregar tudo para Deus de volta, para que Deus seja tudo em todos. Ou seja, não há espaço para o diabo nesse objetivo final de Cristo. Em Cristo não há diabo. Mas, por enquanto, há.
nós vivemos nesse momento, nesse tempo em que há uma fratura existencial, há uma rebelião em curso acontecendo. Então, nós vivemos nesse momento de disputa de narrativas e tem uma rebelião em curso acontecendo. Ela acontece tanto entre nós, quanto nesse mundo espiritual que a gente não conhece bem, que a gente não enxerga bem, e que a Bíblia descreve aqui e ali, de maneira não muito específica, que são os anjos. Nós vivemos em grande vínculo com eles, sem compreender muito bem como isso funciona. Mas o que é fundamental é que existem esses anjos que fazem parte da rebelião, e todos nós estamos sujeitos a nos satanizarmos quando nós aderimos à rebelião. Assim como Pedro, do lado de Jesus, no momento em que ele fala para Jesus, Jesus, não vou deixar você ir para a cruz. Vamos... Quando ele está negando a realidade, negando a existência, ele se sataniza. Então, para mim, e eu aproveito a expressão de uma escritora inglesa, o diabo é o não ser, ele é a negação do ser. É qualquer tentativa de construir um universo diferente do que o Deus está propondo, que é o único ser, Deus é. Satanás tenta ser outra coisa, e ao tentar ser, ele não é. Ele é a negação do ser. Ele tenta usurpar o ser de Deus para ele próprio ser. E qualquer um de nós se sataniza quando tenta seguir o mesmo caminho. Tá bom? Vou parar por aqui, porque eu falei bastante. É um negócio complexo e eu quero ouvir vocês. Como é que é essa ideia para vocês? O que vocês me dizem? O que ficou claro? O que vocês gostariam de trazer mais luz? Você tinha falado, né, Guilherme, que seu desafio hoje era era deixar a coisa clara para mim. Mas engraçado, porque essas aulas em que você falou, aquela segunda ou terceira, não lembro quando é que foi, mas enfim, que você falou também sobre o diabo. E hoje parece que são as que mais me chegam. Acho que que tá mais palpável para mim, assim, de entender eu tenho mais clareza sobre aquilo de onde eu quero sair do que para onde eu quero ir, sabe? Perfeito. Talvez mais ou menos por aí. Então, eu gosto muito quando você traz esses temas, assim, que dá um susto no bom sentido, sabe? Eita. Que Enfim. legal, Vitor. Maravilha. Tem uma noção muito legal de alguns teólogos que, assim, e que tem tudo a ver com a psicologia, que é do falso eu, né? Ou esse impostor que vive em mim. Essa ideia de que eu preciso construir uma identidade minha e afirmar ela para o mundo, e que a gente sabe, no fundo, talvez por isso você diga que chega melhor para você, a gente sabe que é mentira, a gente sabe que é um impostor. Por isso a gente está sempre se debatendo, tentando descobrir quem sou eu, para que eu existo e tal, porque essa narrativa que a gente tenta fazer emplacar para nós mesmos, ela não se sustenta. No escuro do nosso quarto, no nosso travesseiro, a narrativa desmorona. Por isso que Jesus, quando ele fala sobre oração, e vai falar qual que é a oração boa de fazer, ele fala assim, a oração boa é você ir para o seu quarto, fechar a porta, e o teu pai que te vê em secreto. Então, não é o teu discurso, não é as palavras que você usa para orar, mas é quem você é, a sua postura, a sua pessoa diante de um Deus para quem nenhuma personagem convence, porque ele te vê em secreto.
Ele te conhece como você é, e como nem você mesmo se conhece, né? Então, esse impostor é uma ideia interessante para trabalhar, assim, como eu não preciso emplacar uma personagem, porque o que importa, de fato, é a minha existência diante de um Deus que me conhece perfeitamente. E aí, quando a gente vai entendendo isso, e eu percebo que esse Deus que me conhece perfeitamente me ama, me conhecendo perfeitamente, ele me ama, eu posso ir desmontando essa personagem, esse falso eu, posso ir me despregando dele. E boa parte da caminhada de fé é uma jornada de abrir mão, uma jornada de renúncia. Então, essa conversa de rebelião, no fim das contas, no nível pessoal, ela diz respeito a eu abrir mão desse falso eu, que no fim é um diabo que quer ser independente de Deus. É eu tentando ser, o Guilherme tentando existir, o Guilherme tentando construir a sua história, a sua narrativa, que eu não preciso. E essa renúncia, ela é tão libertadora que Jesus usa a seguinte expressão: venham a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para as suas almas. No grego é psique. Eu darei descanso para a sua psique. Você que está cansado e sobrecarregado, vem a mim, lança sobre mim o teu fardo, que o meu, e toma sobre mim o meu jugo, a minha maneira de viver, que a minha maneira de viver é suave. Então, é essa troca que a gente faz. Eu sou muito parecido com o diabo, mas ao renunciar essa minha tentativa de ser, eu consigo trocar com Jesus e experimentar em Jesus essa graça de ser, essa dádiva de ser. De repente, eu não preciso tentar fazer, eu só recebo, eu só desfruto, eu só respondo. É uma outra dinâmica. É um pouco isso que a gente chama de conversão. Eu abdico a minha tentativa de ser para aceitar que sou, não por mim mesmo, mas porque fui chamado, vocacionado, desejado por um Deus que me ama. Enfim, só uma ressonância do que você falou, Vitor. Não sei se faz sentido. E quem mais? Quem é esse cara simpático? Isa. A Isabela é minha irmã. Ah, Entrei no computador dela. O Pedro me mandou o link, falou muito bem, senhor Guilherme. Eu quis ouvir um pouco. Quis ouvir um pouco, né? como você chama? Chamo Renan. Renan. Prazer. Prazer é meu. E aí, Renan, do que você ouviu? Chegou já no dia do diabo, meu. Eu acho o diabo uma figura interessantíssima, sabe? Eu sou antropólogo, assim, e aí a gente lida bastante com essas coisas, né? Porque essas entidades celestes, elas são recorrentes, né? E é engraçado, né? Porque o diabo, ele, por mais que ele não seja pedagogo, né? O fato de Deus colocar a possibilidade de nós o trairmos, né? Eu acho muito pedagógico, né? Eu acho que, não sei, me inspira um grande temor, sabe? Eu tenho muito medo, né? Porque redimensiona, né? O que é importante para nossa vida, né? A possibilidade da gente perder Deus para sempre, ela é muito, muito séria. Né? Não sei, isso é uma coisa que eu fiquei pensando conforme você falava. Legal. E eu acho que é uma dimensão fundamental do amor, né? Se Deus quer estabelecer uma relação com a gente de amor, precisa ser uma relação passível de traição, de abandono, de ruptura, né? Senão é controle, domínio, poder. Deus não se relaciona conosco pelo poder.
nós gostamos de enxergá-lo como todo-poderoso, porque a gente gosta de poder, mas ele se apresenta para a gente como amor. E como amor, ele precisa dar para a gente a condição de traí-lo e de negá-lo, senão não é amor. Mas, então, o alvo, aí, para a gente só tocar a questão do inferno, né? Para o cristianismo ortodoxo, e quando eu digo ortodoxo, eu me refiro ao Oriente, né? A Igreja Cristã Oriental, o inferno é um lugar onde o amor de Deus vai consumindo esse falso eu. Assim, esse Guilherme que quer ser, que quer existir por força, ele se impõe, né? Ele fala, não, Deus, não quero saber de você, não me ame, sai, não, eu construo o meu mundo. O inferno vai ser, para os ortodoxos, esse lugar em que o amor de Deus vai queimar esse Guilherme. Não significa, para os ortodoxos orientais, a aniquilação do Guilherme. Pelo contrário, a aniquilação do falso Guilherme. A aniquilação desse que tenta ser. E que queima no sentido de que a presença de Deus vai tornar essa existência fictícia insustentável. Um padre ortodoxo disse que o inferno é como dói o amor de Deus para aqueles que o rejeitam. É como dói o amor de Deus para aqueles que o rejeitam. E eu acho que vocês já tiveram uma experiência assim, de ser amado por alguém que você não merece, e daquilo até dá uma dorzinha de falar, nossa, o que eu faço com esse amor? Não sei se vocês já tiveram essa experiência. Eu já tive muito. De não merecer um perdão, não merecer um carinho e ser acarinhado e ser valorizado. Eu falar, nossa, como é que eu lido com isso? Essa dor. Imagina Deus te amando de forma imerecida. Então, eles descrevem o inferno dessa forma. E esse fogo como um fogo terapêutico. Eu acho isso um caminho muito interessante. Quem mais? A Leninha está preparando, assim, tá aquecendo. Eu posso fazer uma pergunta? Com certeza. Desculpa, meu primeiro dia, né? Não quero chegar Não, já por chutando a favor. porta, mas a gente lida, né, na nossa vida com essa questão da delusão, né? Essa questão da ficção. Mas também eu sinto que a gente não pode cair no extremo de dizer que a vida é diabólica, né? Porque assim, tudo passa, né? Tudo que está na gente passa, tudo que é transitório de uma certa forma. Significa que tudo é diabólico? Ou tudo pode ser, né? A gente pode... Entende mais ou menos, né? Entendo. Porque existe um certo puritanismo, né? Que condena tudo, né? A priori, né? Mas é uma questão da possibilidade, parece, né? Eu não sei. Eu tenho receio também de acabar ficando escrupuloso por causa disso, né? De ver o diabo em tudo. Como é que o senhor vê essa relação? Não chama o senhor, não, Renan. Não, Ó, é vício de católico, desculpa. tudo bem. É o seguinte, o que para mim resume bem é que tudo é bom corrompido. Porque a palavra inicial de Deus sobre o mundo Deus viu que tudo era bom. Então, a avaliação divina sobre o mundo é de que o mundo é bom. O a priori é a bondade. Mas tem uma fratura aí existencial da rebelião. Então, tudo é bom, corrompido. Agora, isso é o meu resumo da ópera, né? O que a Bíblia diz, o que Paulo diz, é que Cristo é tudo e está em todos.
o que a gente vem trabalhando aqui, Renan, e que é uma ideia que precisa ser bem mastigadinha, é que Cristo não é o sobrenome de Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré é a melhor expressão do Cristo. Jesus de Nazaré é a perfeita encarnação do Cristo. Mas cada um de nós é Cristo. E não só nós, mas tudo. Paulo fala que tudo é Cristo. Cristo é tudo, está em todos. Agora, qual face de Cristo? Quando eu olho para Jesus de Nazaré, tem uma face dele que é bondosa, tem uma face dele que é dura, tem uma face dele que é quase irônica, tem uma face dele que é grotesca, que expressa o horror, que expressa a dor, que expressa toda a nossa violência. Aliás, a face mais importante de Jesus, que é a cruz, é aquela face que escolheu absorver sobre si mesma a nossa violência, o nosso horror. Então, quando eu digo que tudo é Cristo, é nesse sentido. E aí o que a gente precisa entender é que não há nenhum diabo em Cristo. E o alvo da humanidade, o alvo da existência, da criação de Deus, é que tudo seja perfeitamente Cristo. E que não haja mais o diabolos, a divisão. Não haja fronteira, não haja separação entre os homens e as mulheres, entre povos, entre nada. O alvo é a reconciliação absoluta e universal. E aí aquele último versículo que eu apresentei, que é, quando, porém, aí Paulo foi descrevendo aqui, fica bem complexo, né, Paulo falando, mas ele falou, olha, por Adão entrou a morte, um de nós, por Cristo entrou a ressurreição, tudo vai ser submetido a Cristo, ou seja, ele vai ter domínio sobre tudo. A última dessas coisas que vai ser submetida é a morte, a própria morte. Ele vai ter domínio também sobre a morte vai ser vencida, ser derrotada. E a hora que ele tiver domínio sobre tudo, ele entrega tudo para Deus, para que Deus seja tudo em todos. Então, o alvo é esse, que olha como é o caminho de Deus. Deus não quis ser um ditador supremo, absoluto, que tudo respondesse a ele. Ele quis criar um universo baseado no amor. Para isso, a gente precisou ter a escolha de romper com ele, ou a liberdade de se escravizar na rebelião, para entender que o amor dele é muito mais interessante e para que ele nos resgate e traga tudo de volta para ele. Bom, dei uma voltona, não sei se eu respondo a tua questão. Então, assim, para mim ajuda, Renan, a ideia de que tudo é uma face de Cristo, nem que seja a face horrorosa de Cristo, a face deformada de Cristo. Os últimos 2 encontros eu falei um pouco mais sobre isso, sobre a monstruosidade de Cristo. Tá no YouTube, depois o Pedro pode te mandar. Mas é essa ideia de que nós fomos criados à imagem de Deus, a ideia de que o universo, olhando para a humanidade, entenderia Deus, enxergaria Deus, mas essa imagem está deformada, corrompida pela rebelião. Então, o trabalho do Espírito, que é o único pedagogo do universo, o Espírito, é de ir nos transformando e recuperando em nós a imagem de Deus, recuperando em nós a capacidade de espelhar Deus para que o mundo se reconcilie com Deus. Porque a suspeita, desde a serpente lá atrás, é de que Deus é sacana, de que Deus é malvado, de que Deus quer tudo para ele, de que Deus não dá espaço para a gente. Desde o jardim, essa é a suspeita. E até hoje, Deus precisa ir se revelando para provar que ele não é isso,
que ele não é sacana, que ele não é malvado, que ele não é mesquinho, porque o diabo é esse que vai lutar na contranarrativa, vai tentar nos convencer do contrário. Então, ele se apresenta de todas as formas, em qualquer lugar, inclusive em mim, mas ele não é absoluto, né? Ele é transitório. Cristo, não. Cristo é absoluto. Bem filosófico, né, Renan? Ficou um negócio. Fala, Leninha. Então, eu acho que não sei se é um gancho com você, da tua colocação. Ixi, agora sumiu o teu nome, Renato, né? Renan. Renan, tá legal. Desculpa, Renan. Eu fiquei pensando, por exemplo, na história, assim, nessa conexão, a questão da possessão, né? Da ideia desse ser que se apossa, e aí isso a gente pode ver isso como uma ideia em várias religiões, mas talvez trazendo para o cristianismo de uma forma mais nossa, assim, lidar com as nossas coisas, essa ideia de que a gente responsabiliza, né, que se criou a ideia de que esse diabo ele é responsabilizado por a possessão em si, né, essa coisa que a gente tem que toma conta, mas também esse caminho que a gente fez de responsabilizar, né, essa entidade, né, por mexer com o nosso equilíbrio, enfim, tirar a gente, transformar num bicho, né? Porque a ideia sempre é essa coisa horrorosa que derruba, enfim. E aí eu só queria acrescentar a outra ideia, uma outra, que é isso que tu colocou, que eu achei muito interessante, Eita, eu anotei aqui, agora me perdi, né? Mas, enfim, essa ideia do diabo como algo, como esse diabolos, né? Que também está, e daí foi a colocação do Renan, que eu acho que ficou perto ali, né? De que tem muita coisa boa e que a gente tem medo da coisa boa, porque a coisa boa também te domina. Mas aí, assim, mais do que isso, assim, a ideia da potestade como esse poder de pensamentos, de ideias, né? Que dominam, e isso, se isso ser... ou seja, trabalhar demais, isso te domina, que a grana que faz parte da tua vida, mas isso te domina, e enfim, né? O valor que eu vou dando para essas coisas e como isso transforma, vai mudando os meus princípios, os meus desejos, e isso vai se tornando uma coisa meio mortal, assim, né? Eu vou largando as pessoas, eu vou passando por cima, enfim, né? Essas duas coisas, né? Queria deixar isso para ti, Guilherme, para... Boa, assim, não, nessas sensacional. conexões aí. Me trouxe assim duas ideias muito importantes que eu precisava falar para vocês e esqueci. Uma, Leninha, é uma ideia interessante de um antropólogo também, Renan, que talvez você conheça, que é o René Girard, que ele tem uma ideia super interessante que, em dado momento, Jesus expulsa um demônio e o pessoal vem falar para Jesus assim, é com a autoridade dos demônios que você faz isso. Uhum. E Jesus pergunta o seguinte, por acaso Satanás expulsa Satanás? E Jesus não responde. René Girard propõe que a resposta é sim, Satanás expulsa Satanás, porque ele é artífice dessas confusões. Então, ele consegue fazer todo um grupo focar a sua raiva, a sua atenção diante de uma pessoa, uma causa. A culpa é do Bolsonaro, a culpa é do Lula. Não, a culpa é tal. Ele centraliza e na hora que a gente mata o bode expiatório, ele se expulsa, fica tudo calminho, a gente fala, tá vendo como a gente tinha razão? Uhum. Então, ele é artífice dessas confusões, porque tudo que ele deseja é a divisão. Porque a humanidade foi criada para a unidade. O diabolos
é aquele que trabalha para a divisão. Então, ele não se importa se você está dividindo entre esquerda e direita, entre evangélicos e católicos, entre cristãos e muçulmanos, tanto faz, desde que você divida. Não interessa. O lance é quem são os puros e quem são os impuros. Quem são os meus amigos, quem são meus inimigos. Para ele não tem escrúpulos no sentido de quem serão esses, contanto que você divida. O alvo dele é a divisão. E por isso que Cristo é tudo. Quando eu brinco assim, e o que é um não Cristo? O não Cristo não existe, como o diabo, que não existe. O diabo não existe. Eu falo isso, a Thaís quer ficar doida quando eu falo isso, porque é aquelas pegadinhas, quase um sofisma. Ele não existe, mas na não existência dele, ele fratura a humanidade, ele nos põe um contra os outros, justamente porque ele não existe. Ele é esse vácuo que nos chama para briga uns com os outros e com as divisões internas, né? Somos seres fragmentados internamente, tudo por conta dessa não existência. Ele nunca está presente, né? Exceto nas possessões. As possessões são muito interessantes, porque elas são elementos muito culturais. Eu não sei quem já viu alguma possessão demoníaca, a Leninha deve ter visto em ambientes diferentes, porque aqui em Alphaville, por exemplo, onde eu estou, eu não moro em Alphaville, mas na região, as possessões demoníacas são muito elegantes. A pessoa está endemoniada, falando com você. Ela não se estribucha, não pula no chão, não grita. Não, ela está no salto alto, mas está possuída, a gente percebe. Agora, num lugar em que precisa do espetáculo, da palhaçada, da loucura, aí a possessão é espetacular. Então, a possessão ela tem um vínculo com o seu entorno, com a sua a dinâmica familiar, com o bairro, com o lugar que a pessoa frequenta. É muito interessante isso. Inclusive, hoje eu estava ouvindo sobre um episódio em que vem uma mãe falar com Jesus, falando: Jesus, minha filha está possuída de um espírito, e tal, nananã, e a mulher era uma estrangeira, e Jesus dá uma palavra muito dura para ela, mas ela responde muito bem, que é a mulher sírio-fenícia, né? É uma palavra que qualquer um de nós falaria: nossa, então dane-se você, não quero nem saber mais de você. Mas essa mulher responde muito bem, e essa resposta da mulher, Jesus fala assim: por que você me respondeu isso? A sua filha está curada. Então parece que tem algum vínculo assim com o coração da mãe e a possessão da filha. Para a gente ver como a possessão não é só uma coisa individual, ela é um elemento cultural, maior do que o sujeito que está possuído. Porque Satanás ele não quer... Satanás quer dividir, não importa a estratégia. Ele vai usar a estratégia que for necessária para dividir. Mas o alvo dele não é aparecer, sabe? Ele não quer aparecer, ele quer ser Deus. E Deus não aparece. Deus só faz as coisas acontecerem. Então, ele também não quer aparecer. Quando ele aparece é por força maior, porque ele precisa fazer um showzinho. Agora, do outro lado, tem esse outro espírito, que é o espírito que a Bíblia chama de Espírito Santo, que consegue estar numa pessoa sem dominá-la, que é como no caso eu aqui. Eu brinco com os candomblecistas que eu ando incorporado, que eu estou incorporado falando com vocês. Vocês não percebem, né? Porque esse espírito é manso, é dócil, é humilde. Ele não tira minha consciência, minha lucidez. Pelo contrário, eu estar incorporado motiva em mim paz, bondade, paciência, alegria. Tudo isso é motivado por esse espírito que está em mim agora. Então, esse é um outro lado que Jesus oferece, né? Ele fala: eu vou mandar o meu espírito sobre vocês.
E, nesse sentido, eu vou me tornando Cristo. Ou o Cristo vai aparecendo em mim. Tem uma oração antiga de São Patrício, né, o patrono da Irlanda, que ele fala que quem lembrar de mim, lembre do Cristo. Que quem falar comigo, fale com Cristo. Que quem tocar em mim, toque no Cristo. Que quem ouvir falar de mim, ouça do Cristo. E ele vai brincando com essa ideia, né, de que eu vou me cristificando à medida que o Espírito vai formando em mim o Cristo. E o alvo da igreja é esse, formar o Cristo na humanidade inteira. Não por força, não por violência, não por hegemonia, por serviço, por diaconia. Falei hegemonia, o Renan já fez... essa palavra mas aparece no Evangelho, Renan. Jesus fala assim, os líderes deste mundo exercem exercem autoridade, domínio sobre você, sobre os seus súditos, mas entre vocês não vai ser assim. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, aquele que quiser liderar, que sirva. Então, Jesus ensina que o caminho não é a hegemonia, é a diaconia. Diaconia é serviço. O que mais, gente? Só mais uma divagação, assim. A ideia desse demônio que divide, sei lá, se eu estou mexendo na teologia, não sei, quando você coloca, me parece que ele tem um lugar, e esse lugar parece que é o pós-queda, assim, ou seja, teria sentido existir ele, né? Porque você falou, a gente tem aí uma transcendência do qual a gente não tem domínio, né? De capacidade racional, a gente vai, né? Ou seja, você falou que de Jó, né, que é isso que a gente sustenta, não, ele estava lá, que você disse, não, ele tá lá, né, nessa realidade dos anjos, né? Mas, enfim, não sei se, mas eu fiquei, não sei se eu estou querendo achar um lugar para ele, né, assim, do seu vir, mas nessa relação da gente com a Trindade, com essa transcendência, parece que ele faz sentido a partir daí, né? Porque ele vai dividindo a gente, divide a gente com Deus, divide a gente com o outro, é isso que tu está falando. Ele é isso, né? Não sei, só uma pergunta. Beninha, a gente só conhece uma existência fragmentada, né? A gente nasceu dentro de uma existência fragmentada. E a Bíblia nos apresenta uma narrativa que começa boa e é logo fragmentada. Então, ele entra na nossa história aí, mas a gente não consegue localizá-lo na eternidade, né? Como é que é essa dinâmica na eternidade? A boa notícia é que ele sai da história em algum momento. Lá no Apocalipse 12, tem a história desse dragão, que é descrito como a grande serpente que engana a humanidade desde a antiguidade. Cadê? Bom, essa serpente e esse dragão, eles são derrotados, eles são superados. Aqui. Apocalipse 12, 9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. É um momento em que ele é expulso do céu e ele é atirado para a terra. Esse talvez seja o momento da queda. A gente não sabe ao certo o que é que está acontecendo, assim, essa guerra no céu. E lá no final, ele vai ser superado pelo Cristo. Então, a boa notícia é essa, que ele tem fim. Nós não sabemos exatamente qual é o fim que ele vai ter, o que quer dizer esse final dele, até porque é muito interessante, Paulo fala que nós julgaremos os anjos.
Então, talvez isso esteja em aberto. Não sabemos. É isso, gente. Tranquilo? Podemos encerrar? É, e eu comentar uma coisa, só ver se eu me lembro. Era breve. Ah, é. É uma coisa que eu tava, que me fez pensar bastante. Primeiro que realmente pensar no acusador, né? É muito valioso, em vez de ficar personificando o tempo todo. E é uma situação muito mais, que a gente encontra muito mais. Quando às vezes a gente tenta conversar com uma pessoa e ela projeta, às vezes, o seu medo, a sua experiência traumática ou o seu preconceito no que a gente está falando e a gente não consegue se encontrar ali, né? Porque é meio que um acusando a visão do outro. E eu estava lendo, estou relendo esses dias o Descoberta do Outro, lá do Gustavo Corsão. Foi até o livro pelo qual eu resolvi entrar na igreja mesmo. E estava lendo na época que eu conheci o Vitor, inclusive. E tem um capítulo no que ele fala, é muito bonito o livro, muito legal. Tem um capítulo que ele fala, quem pensa não casa. Ele argumenta em cima disso. É uma frase conhecida, assim, tipo, quem avalia muito não toma decisão ou não toma decisão comprometedora, né? E que tem um pouco a ver com isso, e é um assunto que me interessa muito, assim, o veneno, o desvirtuamento que a inteligência causa, sabe? Porque muita gente, às vezes, se desvirtua porque descobre um segredo especial e abandona tudo que está à frente, abandona a intuição em nome de uma grande ideia, de uma ideologia, uma coisa do tipo. E, e a palavra diálogo aí também é algo que divide, né? O diálogo é sempre um acusador. Um dos melhores jeitos de estudar é você pegar tese e acusar uma contra a outra. Então, é um trabalho de acusação muito grande. Por vezes, dói na alma, né? Se tem uma coisa que você não faz quando está rezando para Deus, é fazer uma acusação. É uma coisa que não se parece com... Uma oração não se parece com uma acusação. Se parece mais com uma confissão, que é tipo assim, é o que já se sabe e que simplesmente é oferecido. E não o que a gente tenta oferecer, né? Mas não uma coisa que a gente tenta empurrar. A gente tem até dificuldade, ao contrário. E eu fiquei pensando o quanto a tentativa de avaliar as coisas infinitamente, do quem pensa não casa, como botou o Gustavo Corsão ali, até o fato de que a cruz, que é o lugar onde as pessoas se encontram, não é um ciclo que você fica repetindo, é um cruzamento, é uma coisa que não tem volta, assim. Né? E que talvez o diabo esteja até mais apto a viver esses ciclos, a até enganar a gente dizendo que o ciclo acabou, mas ele está só esperando para o próximo. Uhum. Legal. A metáfora do Gênesis é o fruto do conhecimento do bem e do mal. Então, o que nos desencaminhou foi esse desejo de poder julgar, poder discernir. Não, isso é bom, isso é ruim. Ou de dividir, né? De poder pensar, é o que você está falando. Não que a gente não deva pensar, né? Uma vez que estamos nesse mundo, mas o que os místicos chegam à conclusão, lá no século XIII, XII, é a douta ignorância. É assim, eu vou saber tudo e, ao final, eu vou me satisfazer na minha ignorância. Ao saber tudo que eu posso saber, eu vou ver quão limitado é o conhecimento. Ao pesquisar tudo que eu pesquisar, eu vou descobrir como é pobre a minha capacidade intelectual e como o mundo é muito maior do que eu. E aí eu descanso no não saber. Inclusive, é um livro clássico da mística, A Nuvem do Desconhecido. Você descansa longe dos ídolos, em parte, né? Boa, isso aí. Porque ao afirmar que eu sei, o mundo se torna um mundo mais próximo da fantasia, da ilusão, do que da realidade. A realidade é bem mais próxima do não sei do que do sei, né? Aí a árvore da vida, que nenhum de nós podia comer,
porque foi preservada por um anjo ali, né, na metáfora do Gênesis, e que ela se torna a cruz. A cruz é a árvore que dá vida, da qual nós comemos para ter vida. Num gesto estranhíssimo, né? Comer da carne e beber do sangue. Uma coisa estranhíssima, que o meu conhecimento nem arranha, que eu não consigo colocar posso escrever todos os livros que eu não vou chegar aos pés do conhecimento, mas comer me dá vida. É uma coisa para além do conhecimento do bem e do mal. Então, essa árvore da vida já está disponível para nós. E um dia estará disponível plenamente, né? Essa é a dimensão que nós vivemos. Já está e um dia estará plenamente. Nós estamos nesse intervalo, nessa expectativa. Gente, acho que é isso. Vou parar nossa gravação.